Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Quais são os riscos para as nossas crianças e adolescentes da ausência de regras e limites na vida digital? O vídeo do influenciador Felipe Bressannin, o Felca, que denunciou exploração infantil na internet, trouxe esse assunto à tona. E nós fomos atrás de especialistas que nos ajudaram a compreender esse tema tão sério e urgente pela ótica espírita. E nós vamos conferir já já. Mas antes, nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. O vídeo do youtuber Felipe Bressannin, o Felca, sobre a adultização de crianças e adolescentes na internet, foi visto por milhões de pessoas no último mês. E desde então, o tema não parou de repercutir por toda parte. A denúncia feita por ele gerou uma movimentação até das autoridades policiais e judiciais. Provocou o fechamento de contas em redes sociais, provocou até mesmo uma campanha para a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente numa versão digital e pautou o Congresso Nacional. Vários temas relacionados à adultização de crianças vieram à tona, principalmente o que diz respeito ao crescimento do uso de smartphones e das redes sociais e todos os seus impactos na saúde mental nessa faixa etária. A Folha Espírita foi conversar com o psiquiatra da infância e adolescência, Dr. Marcos Ribeiro, que é também presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Ele relatou que nos últimos 10 anos vem se observando um aumento exponencial nos casos de ansiedade, depressão, baixa autoestima, transtornos alimentares, transtornos mentais entre crianças e adolescentes. Segundo ele, existem pesquisas que associam esse crescimento ao acesso excessivo a smartphones e às mídias sociais, especialmente plataformas baseadas em curtidas, em engajamento, que funcionam para a criança como uma troca de validação. E ele explicou que nessa fase da vida,
Justamente essa validação dos outros tem um peso muito maior do que em outras etapas do desenvolvimento humano e, portanto, causa estragos muito maiores também. Maria Clara Machado Breves, que é pediatra especialista em medicina do adolescente e que também faz parte do movimento médico espírita, também conversou com a Folha Espírita e ressaltou que o impacto acaba sendo ainda maior de tudo isso para as meninas, porque elas absorvem uma pressão para atingir um padrão estético e sofrem com as comparações. Elas internalizam comportamentos que podem evoluir para ansiedade, para transtornos alimentares, para baixa autoestima, para dismorfia corporal, até mesmo em meninas muito pequenas. Tanto que nós podemos encontrar vídeos na internet de meninas de 6 anos exibindo rotinas de skincare, de maquiagem, o que não só é inadequado para a idade, para a saúde da pele, como também é um verdadeiro perigo para a saúde mental. Já os meninos tendem a consumir mais os jogos digitais, que, segundo a pediatra, aumentam a irritabilidade, comportamentos impulsivos, confundindo também o que é virtual e o que é vida real. Para enfrentar esses desafios, a legislação brasileira avançou com o ECA Digital, que busca aplicar os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente também no meio online. Segundo os especialistas ouvidos pela Folha, a lei existe e precisa ser aplicada orientando os pais, os educadores e mesmo as plataformas digitais sobre os limites de idade, a exposição e o consumo desse conteúdo. O Dr. Marcos destacou que seria essencial as famílias compreenderem que determinadas mídias não deveriam fazer parte da rotina em determinadas fases do desenvolvimento da criança. A recomendação é que eles só deveriam ter acesso a plataformas que buscam validação social depois de 14 a 16 anos. O diálogo com os pais é apontado como um fator essencial para a prevenção de problemas e o monitoramento também do conteúdo que está sendo consumido pelo filho. Muitas crianças e adolescentes escondem o que consomem e os pais, muitas vezes ocupados com os seus próprios dispositivos, não percebem o que está acontecendo dentro do próprio lar. Sinais de sofrimento no filho, comportamentos que mudam, alterações de humor, irritabilidade, isolamento, alterações alimentares. Ferramentas digitais de controle, como aplicativos que limitam o tempo de tela, filtram conteúdos, podem auxiliar, mas não substituem a presença dos pais. Mas e no lar espírita? Como nós deveríamos conduzir esse tema na educação dos filhos? Os dois especialistas, Dr. Marcos e Dra. Maria Clara, reforçaram a importância da espiritualidade e da fé na infância e na adolescência como algo essencial para a construção de valores. O entendimento ético e moral proporciona esse alicerce para desenvolver parâmetros que ajudam aquele jovem a avaliar ele mesmo o que é saudável e o que é prejudicial no mundo digital. Frequentar grupos religiosos, centros espíritas, mocidades espíritas podem também reduzir ansiedade, depressão e outros fatores de risco. E até mesmo o evangelho no lar, realizado com a família, também é essencial e pode ser aquela oportunidade para o filho trazer os desafios que tem vivido, desabafar, falar das amizades dentro e fora do mundo digital e conversar abertamente sobre qual seria a melhor conduta a seguir naquele desafio, de acordo com os valores cristãos que foram estudados aquela noite no Evangelho no Lar. Os dois especialistas enfatizaram na conversa com a Folha Espírita a importância também de nós respeitarmos o momento da infância, que é um momento sagrado, de construção de valores e virtudes que vão valer para todo o restante da encarnação daquele ser. A fé e a espiritualidade vividas de forma apropriada para aquela idade ajudam a criança a internalizar princípios éticos, a lidar com as pressões externas. E essas lições todas poderão ser o norte para a jornada dela depois de adulta. Acima de tudo, os filhos também estão observando os pais, seguindo exemplos, observando as suas atitudes, então que os adultos também tenham bons hábitos, que saibam não exagerar nas telas, vivenciar dentro do lar os valores cristãos que tanto almejamos,
com amor, com um diálogo aberto com os nossos filhos. Filhos que são os seres que Deus nos confiou para que nós pudéssemos educar. Essa conversa completa com o Dr. Marcos e com a doutora Maria Clara você pode conferir na íntegra no podcast da Folha Espírita. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, instruir a abandonar a mentira e a falar a verdade uns aos outros, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A verdade e a mentira atravessaram os tempos e não é de hoje. Continua sendo um ponto de convergência das atenções em todo tipo de comunicação entre os homens. Na afirmativa, somos membros de um mesmo corpo,
podemos aferir que Paulo exorta os crentes a abandonar a mentira e a praticar a verdade em suas relações interpessoais. Parece óbvio que a verdade tem a prevalência sobre a mentira. No entanto, e infelizmente, assistimos o contrário no mundo atual. A mentira tem ganhado a predileção da maioria. A mentira promete facilidades, beleza, riquezas, fama, poder, e por isso tem angariado tantos adeptos pouco comprometidos com a moral. Sim, a moral, porque privilegiar a verdade na vida de relações é ser fiel aos princípios morais que não admitem a mentira. Tem pessoas que preferem acolher uma falsa promessa, uma falsa declaração que lhe traz conforto ou uma pretensa isenção quanto à responsabilidade de seus atos, do que optar pela verdade nua e crua, que vai lhe colocar na linha de frente na batalha da sua própria vida. O mundo está repleto de mentiras transvestidas de verdade, essas têm sido escolhidas pela maioria, comprometendo seriamente o destino da humanidade. Porque uma vez que escolhendo a mentira, quem vai sofrer? O todo, a humanidade como um todo. Nunca se viu tanta denúncia de golpes aplicados de todo tipo de público. Jovens, idosos, empresas, enfim, nada é limite para quem vende a mentira como verdade. Acredito que todos vocês já receberam ou conhecem alguém que recebeu um telefonema ou uma mensagem do WhatsApp sobre vantagens financeiras como empréstimos imediatos, vendas promocionais e todo tipo de negócio inimaginável, sem falar dos jogos de azar que rolam soltos no ambiente da internet. E se existe tanta oferta de mentiras é porque tem público para isso. Os que se deixam cair nas armadilhas da ilusão porque acreditam e preferem acreditar numa mentira ao invés de pesquisar ao fundo a oferta e o ofertante da maravilha. Vemos que há um receio em conhecer a verdade, que desvenda o que é mentira, o que é falso. Dá a impressão que muitos preferem a zona do falso conforto ao invés de se responsabilizar pelas consequências da verdade, como eu disse há pouco. Bom, uma fábula de origem judaica conta que certa vez a mentira e a verdade, em um dia de sol, saíram para caminhar no campo e resolveram banhar-se nas águas de um rio, que se apresentava muito convidativo. Cada uma tirou a sua roupa e caíram na água. Mas, num dado momento, a mentira aproveitou-se da distração da verdade e saiu da água e vestiu as roupas da verdade. Quando a verdade se deu conta, ela saiu atrás, perseguindo a mentira. Ela preferiu não usar as vestes da mentira e ela saiu perseguindo a mentira. As pessoas, elas viam passar a mentira com as vestes da verdade, e acolhiam a mentira transvestida de verdade, mas proferiam impropérios e condenações para
a atitude da verdade, né, como se fosse uma despudorada. A parábola, gente, demonstra que as pessoas estão mais dispostas a aprovar a mentira como vestes de verdade, com vestes de verdades, do que enfrentar a verdade propriamente dita. Até quando nós vamos nos deixar enganar? Diante da máxima que encontramos no capítulo 8, versículo 32 de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. É fato, a verdade nos liberta. Quando optamos em ser verdadeiros e acatar a verdade, nós nos livramos das amarras da ilusão, que não deixa que sejamos nós mesmos, que cria expectativas baseadas em promessas enganosas. Quando mentimos para esconder o que realmente temos ou somos, né? Vivemos um conflito e com medo, o tempo todo com medo. Ao contrário, quando nós priorizamos a verdade, ficamos seguros, confiantes, porque nada tememos e nada temos a temer. Paulo, na parábola, ao se referir a um só corpo, né, eu penso que, que ele tenha se referido também à humanidade como um todo, né, irmãos, filhos do mesmo Pai, criados para evoluir. A evolução passa pela prática da verdade, de uns para com os outros. Só assim estaremos construindo uma sociedade justa, harmoniosa, onde a mentira não terá vez. E desta forma haverá respeito e equidade entre os homens, que formam a humanidade de encarnados e desencarnados. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre as provações voluntárias, cujos esclarecimentos estão no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde, nas mensagens dos Espíritos, no item 27, o espírito de nome Bernardino, em Bordeaux, em 1863, deixou-nos a seguinte mensagem a respeito de se devemos ou não encerrar as provas do próximo, dizendo: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas
têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, esse caminho? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que ela siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. O que fazer, ou melhor, o que ele fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. E o espírito bernardino conclui as suas colocações dizendo: resumindo, todos estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Amigas e amigos, essas explanações levam-nos a reflexões profundas a respeito do cuidado e atenção que todos nós devemos ter com relação à prática da caridade, de fazer o bem sem olhar a quem, porque todos nós estamos aqui encarnados na bendita e querida escola terra para os ajustes necessários das grandes faltas que cometemos em vidas passadas, mas, sobretudo, para seguirmos os exemplos e ensinamentos do mestre modelo e guia da humanidade, Jesus,
para que consigamos nos elevar mental, moral e espiritualmente. Então, não vamos perder a oportunidade desta encarnação. Vamos trabalhar sempre fazendo o bem, conforme já dissemos, sem olhar a quem e sem questionamento, porém em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis e incorruptíveis, criadas por Deus nosso Pai e exemplificadas por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita paz, saúde, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.